Você já reparou que, mesmo trabalhando a vida inteira, a maioria das pessoas termina a vida exausta, endividada e sem patrimônio? Não é falta de esforço, não é falta de honestidade, é falta de entender um jogo que está sendo jogado contra você, em silêncio todos os dias, sem que ninguém explique as regras. As estatísticas financeiras mostram algo assustador. A maioria está condenada à mediocridade financeira e nem percebe. Enquanto você luta para pagar boletos, bancos registram lucros bilionários, trimestre após trimestre. Enquanto você parcela tudo em 12 vezes sem juros, a inflação corrói seu poder de compra. Enquanto você passa horas no transporte ou no trabalho, o dinheiro de uma minoria está trabalhando para eles, 24 horas por dia. E sobe o pior, eles contam com a sua ignorância para continuar enriquecendo. Mais de 90% das pessoas não têm reserva de emergência. A maioria não sabe exatamente quanto ganha, quanto gasta, nem quanto deve. A aposentadoria, para milhões, não passa de uma ilusão estatística. O sistema foi construído para manter você cansado, distraído e emocionalmente vulnerável a cada nova promoção imperdível que aparece na sua frente. Só que existe um detalhe que ninguém te contou. A matemática que prende a maioria na pobreza é a mesma matemática que pode libertar você. As mesmas estatísticas que explicam por que a maioria nunca fica rica. Mostram exatamente o que a minoria faz de diferente. E é isso que eu vou te revelar, passo a passo neste vídeo. Se você não aguenta mais sentir que trabalha e não sai do lugar, fica comigo até o final. Estas estatísticas financeiras vão mudar a forma como você enxerga seu salário, suas dívidas e o seu futuro. Depois que você entender isso, nunca mais vai olhar o dinheiro do mesmo jeito. Se você está me assistindo agora, provavelmente sente que tem alguma coisa errada com a forma como o dinheiro funciona na sua vida. Você trabalha duro, vê o salário entrar, e em poucos dias o dinheiro some. Neste vídeo, eu vou te mostrar, usando estatísticas simples e diretas, por que a maioria nunca enriquece e o que a minoria faz de diferente. Não é mágica, não é golpe, não é promessa de ficar rico da noite para o dia. É matemática, comportamento e decisões diárias que ninguém te ensinou na escola, mas que determinam se você vai passar a vida inteira correndo atrás de dinheiro, ou se o dinheiro vai começar a correr atrás de você. Antes de começar, já faz o seguinte: se esse tema faz sentido para você, se inscreve no canal agora, porque aqui a gente fala de dinheiro sem enrolação, com exemplos da vida real. Aperta o botão de curtir, porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é importante e ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que estão passando pela mesma situação que você. E eu quero muito saber de onde você está assistindo. Comenta aí embaixo sua cidade e seu país. Eu quero ver até onde essa mensagem está chegando. Coloque sua cidade: São Paulo, Rio, Nordeste, Sul ou até gente de fora do Brasil, como Portugal, Japão, Estados Unidos, Reino Unido. Comenta eu estou vendo de sua cidade, seu país. Assim eu consigo produzir conteúdos mais direcionados à realidade de quem me acompanha. Agora, preparado? Respira fundo, porque as estatísticas que eu vou te mostrar podem doer no começo, mas também podem ser o ponto de virada da sua vida financeira. Em muitos países, mais de 70% das pessoas não conseguem sobreviver mais de 3 meses sem renda. Se perderem o emprego hoje, isso significa que a maior parte da população está a poucos salários de distância de um colapso financeiro. Outra estatística brutal: a maioria das pessoas gasta praticamente tudo o que ganha. Quando você não guarda nada, adivinha quanto você acumula depois de 10, 20 e 30 anos? Nada ou quase nada. E aí vem a aposentadoria. Em vários países, mais de 80% dos aposentados dependem do governo ou da família para sobreviver. Ou seja, trabalharam 30, 35 anos e terminaram sem independência financeira. Não é só triste, é revoltante, mas de novo, é padrão. É o que acontece com quem segue o fluxo sem entender o jogo. Enquanto isso, a minoria que enriquece faz algo totalmente diferente. Nos números, essa minoria é pequena: 5%, 3%, às vezes menos. Aquelas pessoas que chegam aos 50, 60 anos com patrimônio,
investimentos, renda passiva, qualidade de vida, parece gente de outro planeta, mas não é. Elas só entenderam regras que nunca foram explicadas para a maioria. Os números também mostram que a maior parte da renda das pessoas vai para consumo imediato. Aluguel, comida, transporte, supérfluos, assinaturas, compras por impulso. Pouquíssima gente direciona uma parte fixa da renda para a construção de patrimônio. O resultado dessa matemática é simples. Se tudo que entra sai, nada fica. Se nada fica, nada cresce. Agora, junta esse padrão com outro: dívidas, cartão de crédito com juros absurdos, cheque especial, empréstimos, crediário. Muita gente paga, ao longo da vida, o equivalente a um apartamento só em juros. Dinheiro que poderia estar indo para investimentos vai para o bolso de bancos e financeiras. E isso também aparece nas estatísticas de lucro das instituições financeiras. Recordes atrás de recordes. Percebe a ironia? De um lado, a maioria sem reserva, endividada, perdendo poder de compra. Do outro, empresas financeiras batendo metas e comemorando resultados históricos. É quase como se houvesse um cano furado permanente, conectando o seu bolso ao caixa deles. E esse furinho é feito de juros compostos contra você. Então por que ninguém fala disso de forma clara? Porque não interessa para o sistema que você entenda. A mesma matemática que hoje te afunda pode ser usada a seu favor. Mas para isso você precisa tomar uma decisão consciente. Parar de ser mais um número e começar a agir como minoria. No próximo capítulo, eu vou te mostrar o primeiro grande inimigo invisível que impede a maioria de enriquecer: o estilo de vida inflacionado. Talvez ele já esteja destruindo a sua chance de ficar rico, sem você perceber. O que normalmente acontece quando alguém recebe um aumento de salário? Na teoria, a pessoa deveria continuar vivendo mais ou menos do mesmo jeito e começar a guardar a diferença. Na prática, o que acontece é o contrário. O padrão de vida sobe junto com a renda. Ganha mais, gasta mais. E assim, a pessoa continua quebrada, só que com coisas mais caras. As estatísticas mostram exatamente isso. Quando a renda aumenta, em vez da taxa de poupança subir, muitas vezes ela permanece igual ou até cai. Por quê? Porque entra em cena um inimigo silencioso: o estilo de vida inflacionado. Você passa a morar em lugar mais caro, trocar de celular com mais frequência, comer fora mais vezes, fazer mais viagens. Tudo parece merecido, afinal, você trabalha duro. Mas o custo invisível é enorme. Esse ciclo é perigoso porque ele cria uma sensação de progresso que é falsa. Você olha em volta e vê coisas melhores: roupas, carro, celular, experiências. Parece sucesso, mas por trás disso não existe patrimônio. Não existe reserva. Não existe investimento. Tudo é fluxo de entrada e saída. Se a renda parar, o castelo de cartas desmorona em questão de meses. Agora pensa em milhões de pessoas vivendo exatamente assim. É por isso que as estatísticas de endividamento explodem. Ninguém consegue pisar no freio, porque o padrão de vida virou prisão. Você se acostuma com um certo nível de conforto e status, e qualquer redução parece retrocesso, parece fracasso. Então, mesmo apertado, você se obriga a manter as aparências. A publicidade e as redes sociais alimentam esse problema. Você é bombardeado o tempo todo com imagens de pessoas viajando, comprando, ostentando, e o seu cérebro começa a acreditar que vida boa é sinônimo de consumo imediato. Compra por impulso, parcelamento, assinaturas que você nem usa. Tudo isso somado corrói silenciosamente sua capacidade de enriquecer. Do ponto de vista matemático, o estilo de vida inflacionado impede a formação do principal ingrediente da riqueza: sobra consistente. Não importa quanto você ganha, você nunca sobra. Tem gente que ganha 3, 4, 10 vezes mais do que outra pessoa e está em situação pior, porque a máquina do gustar é maior ainda. A minoria que enriquece faz diferente. Ela não deixa o padrão de vida crescer no mesmo ritmo da renda. Quando a renda aumenta, a porcentagem destinada a investimentos aumenta junto. E só parte daquele crescimento vai para conforto. É intencional? É chato? Às vezes. Mas é isso que cria liberdade lá na frente. Outra coisa que quase ninguém fala: você não precisa viver uma vida miserável para enriquecer. Não é sobre nunca sair, nunca viajar, nunca comprar nada. É sobre consciência e prioridade. É você escolher, em vez de ser levado pelo fluxo, decidir quanto vai para consumo e quanto vai para construção de patrimônio antes do dinheiro cair na conta. Se você olhar com honestidade para seus gastos dos últimos 3 meses, provavelmente vai encontrar um padrão.
coisas que te deram prazer por minutos, mas levaram dinheiro que poderia estar trabalhando para o seu futuro. Esse desconforto é importante, porque sem encarar a realidade, você continua sendo apenas mais um na estatística de trabalho muito, mas não saio do lugar. No próximo capítulo, a gente entra em um dos pontos mais perigosos das estatísticas financeiras: as dívidas e os juros compostos contra você. É aqui que a maioria sela o próprio destino sem perceber. Não é só matemática. Se fosse só fazer conta, bastaria passar uma fórmula e todos estariam bem financeiramente. Mas não é assim. O dinheiro conversa diretamente com suas emoções mais profundas: medo, ansiedade, orgulho, inveja, culpa, desejo de pertencimento. E as estatísticas mostram como essas emoções, quando não são entendidas, sabotam qualquer plano financeiro. Um exemplo clássico é a comparação. Você vê alguém na sua idade, comprando carro, apartamento, viajando, ostentando. Seu cérebro dispara um alerta: estou ficando para trás. Para aliviar essa sensação, você acelera decisões, entra em parcelas, assume compromissos que não cabem na sua realidade, e de repente está preso em dívidas que não precisavam existir. Outra emoção poderosa é o medo. Medo de investir, medo do poder, medo de sair do emprego, medo do Dizer, não para a família e amigos quando pedem dinheiro. Esse medo paralisa. E, enquanto você fica parado, a inflação e o tempo continuam agindo. Estatisticamente, quem nunca arrisca nada e deixa tudo parado, perde poder de compra ano após ano. Também existe a relação emocional com o consumo. Muita gente usa compras para compensar frustrações, dia ruim no trabalho, briga em casa, solidão, cansaço. A recompensa rápida de comprar algo novo libera dopamina, faz você se sentir bem por alguns minutos ou horas. Mas, depois, vem a ressaca financeira. Essa dinâmica é tão comum que aparece em estudos de comportamento de consumo no mundo todo. A culpa é outro fator. Pessoas que cresceram em ambientes de escassez, às vezes se sentem culpadas quando começam a ganhar mais ou guardar dinheiro. Sentem que estão abandonando a realidade da família ou dos amigos. Aí dão dinheiro que não podem, ajudam todo mundo sem limites, sustentam padrões insustentáveis e acabam voltando para o aperto financeiro. Por outro lado, quem enriquece costuma desenvolver o que chamamos de inteligência emocional aplicada ao dinheiro. Sabe dizer não quando precisa, sabe esperar, sabe lidar com a sensação de estar para trás, temporariamente, porque está construindo algo sólido. Entende que liberdade futura vale mais do que aprovação imediata. As estatísticas de investimento também mostram o impacto das emoções. Muita gente compra na euforia, quando todo mundo está falando de um ativo, e vende no pânico, quando o mercado cai. Compra caro, vende barato. É o oposto da lógica. Mas, emocionais como somos, sem preparo, repetimos esse padrão de forma quase previsível. A verdade é dura. Se você não aprender a gerenciar suas emoções em relação ao dinheiro, elas vão continuar comandando suas decisões, e as estatísticas mostram que decisões emocionais, repetidas por anos, levam à escassez, não à abundância. Riqueza é tão mental quanto numérica. No próximo capítulo, nós vamos juntar tudo isso e olhar para o que a minoria rica faz de diferente, em números e atitudes, para escapar da estatística que prende a maioria. Agora que você já entendeu os padrões que prendem a maioria menos estilo de vida inflacionado, juros contra você, falta de educação financeira e emoções descontroladas, vamos olhar para o outro lado. O que concretamente a minoria faz de diferente para fugir dessas estatísticas? Porque não adianta só saber o problema, você precisa enxergar o caminho. Primeiro ponto. Essa minoria respeita a matemática. Eles sabem exatamente quanto ganham, quanto gastam, quanto investem e quanto devem. Não é mais ou menos. É número. Eles têm um orçamento, acompanham, ajustam. Eles tratam as finanças como um negócio, não como um caos. Isso já os coloca à frente da maioria, que vive no piloto automático. Segundo, a taxa de poupança e investimento dessa minoria é maior, não importa se ganham pouco ou muito. Eles separam, de forma sistemática, uma parte da renda para construir patrimônio. Pode ser 10%, 20%, 30% ou mais, dependendo da fase da vida. Mas existe um compromisso. Primeiro eu invisto, depois eu gasto. A maioria faz o contrário. Gasta tudo, e se sobrar, investe, e quase nunca sobra. Terceiro, eles evitam dívidas ruins como veneno, dívida do consumo, cartão de crédito rotativo cheque special, empréstimo para comprar supérfluos. Isso é quase inexistente na rotina deles. Sei, o SEM Credito. Usam de forma estratégica, com planejamento, muitas vezes até aproveitando benefícios, mas nunca permitem que juros compostos trabalhem contra eles por longos períodos. Quarto, eles investem em ativos, não apenas em status. Em vez de priorizar carro zero, celular de última geração,
e ostentação, priorizam negócios, educação, investimentos que geram renda, fundos, ações, imóveis, ou qualquer veículo que coloque dinheiro no bolso a médio e longo prazo. O consumo vem, mas como consequência não como foco. Quinto, essa minoria se educa o tempo todo. Lê livros, faz cursos, assiste conteúdos como este, conversa com pessoas mais experientes, troca ideias. Eles sabem que o mundo financeiro muda, que regras tributárias mudam, que oportunidades surgem e desaparecem, então se mantêm em aprendizado constante. Isso os protege de golpes, modismos vazios e decisões ruins. Sexto, eles entendem o poder do tempo. Não esperam resultados milagrosos em meses. Pensam em anos, décadas. Sabem que, se colocarem o dinheiro para trabalhar cedo, os juros compostos a favor deles vão fazer o trabalho pesado com o passar do tempo. Essa mentalidade de longo prazo é exatamente o oposto da cultura de imediatismo que prende a maioria. Por fim, existe um ponto crucial. Eles assumem responsabilidade. Não terceirizam tudo para governo, empresa, família ou sorte. Eles olham para a própria situação e dizem: isso é meu, eu vou mudar. Esse simples ato mental os tira da posição de vítima passiva da estatística e os coloca na posição de protagonista. E a partir daí, cada decisão diferente, repetida mês após mês, começa a mudar o destino. No comento, eu vou te mostrar como você pode começar a migrar, a partir de hoje, da estatística da maioria para o caminho da minoria que constrói riqueza, mesmo sem ganhar uma fortuna. Agora você já viu as duas realidades. A da maioria, que segue o fluxo, gasta tudo, se endivida, não entende o jogo e termina dependente. E a da minoria, que respeita os números, controla emoções, usa juros a favor e constrói patrimônio ao longo do tempo. As estatísticas financeiras não mentem. Se você continuar repetindo o comportamento da maioria, o resultado será igual ao da maioria. Se quiser um destino diferente, precisa de atitudes diferentes. A boa notícia é que você não precisa mudar tudo da noite para o dia. Você precisa começar. Começar sabendo exatamente quanto entra e quanto sai. Começar cortando gastos que te mantêm preso e atacando dívidas caras. Começar separando, nem que seja uma pequena porcentagem, para investimento todo mês. Começar estudando sem enfermando. Mudando a forma como você pensa sobre dinheiro. Pequenas mudanças consistentes, somadas ao tempo, têm um efeito muito maior do que uma grande mudança momentânea. Se esse vídeo abriu sua mente, se alguma ficha caiu, se você se viu nas estatísticas que eu trouxe aqui, se inscreve no canal agora, deixa o like e comenta sua cidade e país aqui embaixo. Escreve também: eu não vou mais fazer parte da estatística da maioria. Esse é o seu compromisso público com a sua própria virada financeira. A partir de hoje, você não é mais só um número, você é alguém que decidiu entender o jogo e começar a jogar para vencer. Quando você ouve falar em juros compostos, geralmente é num contexto positivo. Os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Juros compostos fazem seu dinheiro crescer enquanto você dorme. Isso é verdade. Para quem está do lado certo da equação, o problema é que as estatísticas mostram que a maioria está exatamente no lado oposto, pagando juros não recebendo. Cartão de crédito cheque special, empréstimos, financiamentos longos, todos eles têm um elemento em comum. Quando você atrasa, quando só paga o mínimo, quando renova a dívida, os juros compostos começam a trabalhar contra você. E eles não têm dó, não têm pausa, não têm fim. É matemática fria. Toda vez que você rola uma dívida, você está colocando juros em cima de juros. Os números são assustadores. Muita gente passa anos pagando parcelas, e se somar tudo o que saiu do bolso, pagou 2, 3 vezes o valor original. Isso significa que ao longo da vida, a pessoa poderia ter formado patrimônio, mas entregou esse patrimônio para bancos e financeiras, na forma de juros. É como se você estivesse financiando a riqueza de outra pessoa com o seu próprio esforço. Agora imagina milhões de pessoas fazendo isso ao mesmo tempo. Tempo e segurança. Não é sobre sorte, é sobre qual lado da matemática cada um escolheu ficar. Isso significa que, se você está endividado hoje, acabou para você? Não. Mas significa que a prioridade número 1 é inverter essa relação. Sair, o mais rápido possível, da posição de pagador crônico de juros. Quitar dívidas caras, renegociar, cortar gastos para atacar o principal, e só depois pensar em investir com força. É uma mudança de estratégia. Quando você entende que juros compostos não são do bem nem do mal, apenas potencializam o lado em que você está, algo muda na sua mente. Você para de ver dívida como algo neutro e começa a enxergar como um sistema que drena sua energia vital, e começa a desejar, com força, estar do outro lado, o de quem recebe. No próximo capítulo, vamos falar sobre outro conjunto de estatísticas que explicam por que a maioria nunca enriquece.
a falta de educação financeira básica e o analfabetismo funcional em dinheiro. Se eu te perguntar agora, quanto exatamente você gastou no último mês? Não mais ou menos, não acho que foi por aí, mas o número exato. Você saberia responder? E se eu perguntar, qual é o total das suas dívidas hoje? Qual é a sua taxa de poupança mensal? A maioria não sabe. E isso não é coincidência, é sintoma. As estatísticas mostram que grande parte da população não domina conceitos financeiros básicos. Juros, inflação, risco, diversificação, orçamento, isso é o que especialistas chamam de analfabetismo financeiro. A pessoa sabe ler, escrever, usar redes sociais, mas não sabe interpretar um contrato, uma taxa de juros, um aumento de custo, e isso a torna vulnerável. Quando você não entende como o dinheiro funciona, você toma decisões baseadas em emoção, impulso e imitação. Compra porque viu alguém comprando. Entra em dívida porque disseram que é normal. Assina coisas sem ler. Aceita qualquer proposta porque todo mundo faz assim. E, com o tempo, essa soma de decisões mal informadas vira uma situação. Enquanto isso, a minoria que enriquece procura informação, lê livros, assiste conteúdos, faz cursos, conversa sobre dinheiro, não tem vergonha de aprender, de perguntar, de mudar de opinião. E com isso, essa minoria consegue fugir das armadilhas que capturam a maioria. Empréstimos ruins, golpes, esquemas fáceis, conselhos de gente quebrada. O analfabetismo financeiro também faz as pessoas caírem em promessas irreais. A pessoa, desesperada, sem base, entra em pirâmides, esquemas rápidos, apostas, investimentos garantidos que não fazem sentido matemático. A dor de estar apertado financeiramente deixa o cérebro vulnerável. Sem conhecimento, é quase impossível filtrar o que é real do que é golpe. Você não tem culpa de não ter aprendido isso na escola, mas a partir do momento em que você tem consciência dessa falta, passa a ter responsabilidade de correr atrás. Porque se você não se educar financeiramente, o sistema vai continuar usando essa sua fraqueza para te explorar. E, estatisticamente, você vai continuar do lado que perde. No próximo capítulo, vamos falar de algo que não aparece só em planilhas, mas também na sua mente, crenças, emoções e comportamentos que, somados às estatísticas, explicam por que a maioria nunca fica rica.